Vamos então aprender a regra geral da soma de dois ou mais vetores. Chamamos essa regra de regra da poligonal ou regra do polígono. Primeiro passo: liga-se a origem de um vetor à extremidade do outro. Segundo passo: o vetor soma, que também pode ser chamado de vetor equivalente ou vetor resultante, sendo que vetor resultante é o termo mais comum, é aquele cuja origem coincide com a origem do primeiro vetor e a extremidade coincide com a extremidade do último vetor no processo de soma. Então, por exemplo, considere os vetores A, B e C. Vamos somar esses vetores. Vetor A, origem e extremidade. Na extremidade do vetor A, coloco a origem do vetor B, origem de B, extremidade de B. Na extremidade de B, coloco a origem de C, origem de C, extremidade de C. O primeiro vetor, então, nesse processo é o vetor A, o último vetor é o vetor C. O vetor resultante tem origem na origem do primeiro vetor e extremidade na extremidade do último vetor. Portanto, este é o vetor soma, ou vetor equivalente, ou vetor resultante. Agora, observe. O processo da soma vetorial é comutativo, ou seja, não importa a ordem com que somamos os vetores. Veja, inicialmente somamos o vetor A com o vetor B com o vetor C e obtemos o vetor soma. Agora, vamos somar o vetor C com o vetor A com o vetor B. Lembre-se, colocamos a origem de um vetor na extremidade do outro. Ao ligarmos a origem do primeiro com a extremidade do último, temos um vetor S igual ao anterior. Portanto, o processo é comutativo, não importa a ordem com que você some os vetores. Então, para somar dois ou mais vetores, basta colocar a origem de um vetor em contato com a extremidade do outro sucessivamente e ligar a origem do primeiro com a extremidade do último.